no final da aula fala um pouco sobre a apresentação, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Eu estava falando para vocês na semana passada, eu terminei os catéteres curtos e hoje eu vou falar um pouco dos catéteres centrais. Algumas coisas eu já falei até para vocês, né? O catéter central ele é bom porque a gente consegue dar para o paciente um acesso venoso, digamos assim, duradouro, né? O catéter venoso central ele é legal porque ele permite a infusão de drogas, administração rápida de medicações, drogas, expansores de volumes. Eu acho que eu já cheguei até a falar esse slide para vocês. Ele também permite o acesso para terapia dialítica. Dá para fazer duas drogas incompatíveis, porque são lumens diferentes. E a gente consegue fazer qualquer tipo de medicação que não consiga fazer na via periférica. Além disso, tem alguns catéteres venosos centrais que eles podem ser de uso prolongado e também permite a monitorização invasiva. Eu acho que isso eu já até falei para vocês. Tem algumas contraindicações, né, que tem que ser verificado o custo, o risco-benefício. Uma delas é a coagulopatia incorrigível grave, que, no caso, o paciente, ao passar o catéter, sangraria muito. A sepse também, por conta dos problemas de coagulação. Queimaduras, trauma e neoplasias que impedem a colocação na parede torácica. Eu acho que eu já falei isso daí para vocês na semana passada, não falei? Pessoal? Oi, vale a pena repetir um pouquinho, dar uma relembrada, né? Porque como tem o trabalho para apresentar, e cada grupo vai ter 15 minutos para apresentar. São uma, duas, três grupos. Bom, não, eu falei isso aqui, sim. Eu falei desse PET aqui. Falei da desinfecção dos conectores. Eu mostrei esse slide para vocês. Eu mostrei que era um conector valvulado, com a gente tem que, antes de fazer as medicações, a gente precisa fazer a desinfecção, né? Para não levar o risco de contaminação, né? E o risco de infecção por via hematogênica. Também cheguei a falar para vocês que toda vez que a gente não tem a necessidade de utilizar um catéter, a indicação é de remoção, né? Por quê? Cada vez que você mantém um catéter sem uso, você aumenta o risco de infecção desse paciente, tá? Eu parei exatamente aqui. Tem alguns catéteres que eles são de longa permanência, e esses catéteres, normalmente, eles são catéteres de escolha para os pacientes, principalmente oncológicos, né? Também para aqueles pacientes que são portadores de insuficiência renal e de nutrição parenteral prolongada. O catéter semi-implantado ou tuneizado ou totalmente implantado como portocate, eles são bons porque eles nos permitem a administração de qualquer tipo de medicação e também nos permite colher exames, por exemplo. Outra coisa, também permite a realização de medicações que muitas vezes podem ser vesicantes quando... Oi? Não, desculpa. Deixa eu pôr no mudo. Mas se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, Sônia. Não foi aqui, desculpa. Imagina. Permite a realização de medicações que não poderiam ser feitas por via periférica, porque muitas vezes elas são vesicantes. Também seguem as mesmas recomendações dos catéteres que são de curta permanência. Lembrando que esses catéteres semi-implantados ou totalmente implantados ou tuneizados, que eu até mostrei para vocês, o Broviac e o Hickman, esses catéteres, o paciente ele vai para casa, ele tem alta e ele vai para casa e fica com ele no domicílio. E ele vem periodicamente no serviço de saúde para realizar a heparinização desse
desse catéter. Normalmente, depois que já teve uma cicatrização, né, do ósseo, ou seja, colocou-se o catéter, já está cicatrizado, nem precisa de curativo, tá? Aqui é mostrando um catéter que é totalmente, que é tuneizado. Esse daqui, se eu não me engano, é o Hickman. Ele tem um cuff que ele fica na pele, né? Que ele mantém fixo na pele. Ele tem esse cuff, ou manguito, como vocês queiram chamar. Ele é um catéter de longa permanência, normalmente são utilizados em pacientes oncológicos. Uma coisa que é importante lembrar, a recomendação para realizar o curativo nesses catéteres é o mesmo do catéter venoso central comum. Bom, os critérios também para o totalmente implantado, que seria, no caso, o Portocat, é exatamente igual ao outro. A única diferença é que o Portocat, a gente utiliza uma agulha, né? Uma agulha que a gente fala que é a agulha Ruber. Ela é uma agulha especial para esse tipo de catéter. Precisa-se de uma habilitação, né, para um curso para se realizar a punção desse catéter, tá? Normalmente, esse catéter ele é implantado na região subclávia do paciente, tá? Como eu falei para vocês, é uma agulha especial tipo Ruber, que eu não lembro se eu coloquei a foto dela aí. Esse catéter totalmente implantado, que é o catéter Portocat, que eu falei para vocês, que ele é utilizado muito nos pacientes oncológicos. Esse catéter, ele é um catéter que ele tem um reservatório e em cima ele tem um silicone autovedante. Para funcionar é necessário, como eu disse para vocês, a habilitação. Toda vez que a gente vai fazer a punção, a gente utiliza todos os EPIs, máscara, luva estéreo, óculos. Realiza a antisepsia local com o clorex alcoólico. Vanessa, pode usar eu não tenho um alcoólico, eu posso utilizar o clorex, que é o aquoso? Pode, lembrando que a gente tem que esperar com que ele seque. Aqui é mostrando para vocês o catéter Portocat, né? Que é esse catéter que ele é implantado na região subcutânea, geralmente é na região subclávia do paciente. Ele é um catéter legal porque ele permite, o paciente sempre vai ter um sítio de punção. E essa agulha, que é a agulha Ruber que a gente utiliza, ela pode ser mantida até 7 dias nesse local. Então, o paciente ele acaba sofrendo menos. Porém, quando ele vai para o domicílio, ele vai sem a agulha, somente com o catéter. E, se eu não me engano, uma vez por mês ele vem fazer a heparinização desse catéter. Não é com soro, é com soro e heparina. Tá? Uma coisa que a gente fala que também previne, né, aí as infecções hematogênicas é o quê? A utilização do que a gente fala que é o lock ou flushing. E o flushing. O flushing, tanto o locking quanto o flushing, eles fazem o quê? O selamento do catéter com substâncias, no caso o lock, com substâncias microbianas. Pode ser com antibiótico, pode ser com etanol, pode ser com taurolodina. Normalmente, esse lock a gente faz quando o paciente utiliza esses catéteres de longa permanência. Geralmente são aqueles pacientes que são os oncológicos, pacientes que fazem hemodiálise. O legal dessas substâncias é que elas previnem a formação do biofilme, que é aquela camada que eu falei para vocês que fica dentro do catéter e que acaba sendo colonizado por micro-organismos, tá? E além dele evitar, né, a formação desses biofilmes, eles eliminam os micro-organismos eventualmente que já estão presentes lá, tá? E previne a infecção, né, relacionada a procedimentos de saúde, mais especificamente as hematogênicas. Essas duas substâncias, na atualidade, são as que a gente mais utiliza. Por quê? Porque a utilização dos antibióticos, elas acabam induzindo a resistência bacteriana. Quando eu trabalhava no pronto-socorro infantil, vinham as crianças, às vezes,
que faziam hemodiálise na casinha aqui da hemodiálise, e essas crianças, muitas vezes, eles nos era falado que era feito um... Como é que se diz? Um walking, né? Através de soro com vancomicina. Mas aí se verificou que a utilização de antibiótico não era tão efetiva. Tem um outro tipo de catéter que a gente também pode instalar desde que a gente tenha curso, que é o catéter intraósseo. Geralmente, a punção intraóssea é realizada quando? Quando o paciente ele está na emergência, é tentado até 2 vezes um catéter uma punção venosa periférica, e esse paciente não possui possibilidade para isso. Como que a gente faz? Normalmente a gente vai pegar uma agulha própria para punção intraóssea. O local mais utilizado para punção intraóssea, existem vários locais, mas um dos locais que é mais utilizado é na região da tíbia, mais ou menos 2 dedos abaixo da protuberância da tíbia. Esse catéter ele é um catéter para emergência, tanto que a gente utiliza no máximo até 24 horas, ou retira-se assim que possível. É realizado técnica asséptica. Normalmente a gente faz a antisepsia local com clorexidina e alcoólico, que é o mais recomendado, e utiliza-se uma cobertura estéril. Então, ele é reservado para situações de emergência. Existem esses 3 tipos de agulha. Aqui no Hospital São Paulo, que a gente utilizava essa agulha que era tipo cookie. Às vezes, o que acaba restringindo a utilização a realização da punção, no caso intraóssea, é o que? A não ter o material adequado, tá? Porque ela é uma agulha de uso único. Muitas vezes os hospitais acabam até reutilizando essa agulha e mandando reesterilizar, mas não deve ser feito isso. E é uma agulha cara. Porém, ela é recomendada pela American Heart Association, principalmente nas situações de emergência, tá? Bom, algumas coisas que a gente ouve muito, principalmente por não evitar essa infecção hematogênica. Mito ou verdade? O uso de pomadas antimicrobianas em sítio de inserção é recomendado para todos os catéteres venosos centrais? O que vocês acham? Mito. É mito. Por quê? Na verdade, qualquer tipo de antibiótico que a gente utiliza, ele acaba induzindo a resistência bacteriana. Então, antigamente, a gente até utilizava umas pomadas à base de gentamicina no sítio de inserção do catéter venoso central, principalmente os Shiley, os catéteres para hemodiálise, só que ele não tinha um efeito desejado. Bom, outra situação, recomenda-se o uso de conectores sem agulha no lugar de dânulas? Dânulas, para quem não sabe, é a famosa torneirinha. O que vocês acham? Eles estão priorizando essas torneirinhas ovuladas. Desculpa, eu não ouvi. Hoje está sendo priorizado as torneirinhas no lugar do conector valvulado, devido a mais acesso. Então, mas na verdade as dânulas não são legais. O conector valvulado é melhor. A dânula a gente usa mais nos pacientes de UTI. Mas... Será que eu sou de UTI, então... Então, lá na UTI a gente utiliza bastante porque o paciente precisa de mais acessos, né? E ele acaba sendo um conector em Y para nós. Mas, se vocês forem em outros hospitais, muitas vezes a gente acaba utilizando a dânula como uma alternativa ao conector dupla via. E aí, isso daí, a gente utiliza sim esses conectores valvulados no lugar da dânula, porque ele é melhor. O conector valvulado, ele impede o refluxo de sangue. O sangue, quando ele fica parado na extensão, ele proporciona o quê? Ele proporciona a colonização e a formação do biofilme. Outra coisa, realizar a desinfecção de todos os conectores antes de cada acesso ou manipulação com álcool.
a solução asséptica à base de álcool, com movimentos aplicados em forma de gerar fricção mecânica, isso é verdade ou é mito? É verdade. A desinfecção antes da utilização dos conectores ou das dânulas ou de qualquer dispositivo, ele vai impedir o quê? Principalmente com a fricção mecânica, ele vai impedir o quê? A instalação e a colonização pelos micro-organismos, tá? Outra coisa que muitas vezes no hospital a gente acaba não respeitando. Os conectores valvulados, eles têm uma periodicidade para serem trocados. E esse período é de 72 horas. Isso daqui, ou de acordo com o fabricante. Geralmente, tanto os conectores valvulados como os conectores em Y, todos os dispositivos, no caso, a equipo a cada 24 horas. Mas esses dispositivos, eles devem ser trocados a cada 24 horas? Verdade ou não? É um mito, tá? Por quê? Ele tem que ser trocado, na verdade, de acordo com o fabricante, tá? Os conectores valvulados, antigamente a gente até tinha essa premissa que fossem trocados a cada 72 horas. Mas se você precisar, ele pode ficar até 72 horas, mas algumas vezes o que acontece? Ele acaba ficando com sujidade de sangue. Aí a gente precisa trocar antes das 72 horas. Então, nem sempre é 72 horas, tá? Mas na aula anterior você não falou que era 96 horas? Não, Sônia, aí é outra coisa. O catéter venoso periférico, ele deve ser trocado a cada 96 horas. Tá bom. Guarda essa informação, que essa informação é importante. Antigamente, nós utilizávamos o catéter venoso periférico e nós fazemos o rodízio a cada 72 horas, que dá 3 dias, né? Hoje em dia, a gente faz esse rodízio a cada 96, que, se não me engano, dá 4 dias. Foi isso que eu falei na aula anterior. Tá, o periférico, tá certo. Isso. O que eu falei aqui foi com relação aos conectores, tá? Não só os conectores valvulados, mas como também aqueles extensão em Y, sabe? O Polyfix. Ele tem que ser trocado a cada 72 horas. Por quê? Porque ele suja de sangue, porque a gente manipula. Só que muitas vezes a gente acaba não trocando. Ou então, às vezes, você já deve ter pegado paciente que tem uma veia boa. Sim. E aí, o que acaba acontecendo? Você faz o flush com soro fisiológico e ele retorna sangue. Verdade. E aí, às vezes a gente não tem o conector valvulado. E aí, ele acaba ficando com sangue. Então, esse Polyfix, ele tem que ser trocado antes das 72 horas. Né? Ok. É que, às vezes, o que acontece? A gente tem medo de trocar porque o paciente, eventualmente, pode perder. É isso que acontece, não é? Só que quando a gente mantém esses catéteres, esses dispositivos sujos com sangue, o que acaba acontecendo? Acaba expondo mais esse paciente ao risco de infecção. Né? A contaminação, porque lembre-se que o sangue, ele é o quê? Um meio de contaminação, principalmente quando ele está represado num local. Né? É muito complicado isso daí, tá? Mas alguma dúvida aqui com relação à aula? Isso daqui é tudo que eu já falei para vocês, eu não vou nem reproduzir. Depois vocês olham, isso daqui é uma tabelinha legal, tá? Você não colocou na aula. Fala quem é. Professora. Oi. Posso fazer uma pergunta? A respeito dos catéteres centrais, todos são hiperanizados e com seringa Posiflush depois? Desculpa, repete, Elisângela, que eu não ouvi. A respeito dos catéteres centrais, sim, todos são heparinizados e depois salinizados com seringa de Posiflush, é isso? Então, a recomendação é como é que se diz? É a seringa que já é preenchida com soro fisiológico, aquela que já vem de fábrica. Certo? Que é essa que você está falando, a Posiflush, certo?
Certo. Então, essa é a recomendação até da Anvisa. Só que nem todos os serviços de saúde você vai ter. Então, na ausência dessa seringa, que ela já é preenchida, você faz o quê? Você pega e utiliza como é que se diz? Você utiliza o flaconete de soro, tá? Porque ele é de uso único, você aspira na seringa e joga fora. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que existe uma diferença entre heparinização e permeabilização com soro. A heparinização, ela implica em utilizar heparina junto. Geralmente, quando você tem um catéter, por exemplo, o Shiley, como é que é o nome do outro? O Portocat, você acaba fazendo o quê? Você acaba heparinizando, de acordo com o protocolo do hospital. O pique mesmo, a gente só permeabiliza com soro, né? Uma coisa que é importante lembrar é o calibre da seringa. A seringa, para fazer a heparinização ou a salinização do catéter venoso central, ela tem que ser uma seringa com maior do que 10 ml. Ela pode ser de 10, ela pode ser de 20, ela pode ser até de 60, que a gente não vai utilizar, é claro, porque não tem pressão nenhuma. Mas ela não pode ser feita com seringa de 5, de 3 e de 1. Por quê? Como a pressão da seringa é muito grande, ela pode arrebentar a ponta do catéter, tá? Não sei se eu esclareci, Elisângela. Entendi, professora. Obrigada. Nada. Bom, eu acho que a aula acabou. Então, a gente pode proceder já como é que é o nome? Apresentação. Aí tinha umas colegas que queriam apresentar primeiro que estavam com problema de horário. Alguém se incomoda? Ah, sim. Não, foi tudo bem. Então tá bom. Então vamos começar. A Ariane, ela vai começar a apresentar o trabalho, tá, professora? Tá bom. Aí, conforme ela falar que ela precisa sair, ou então até mesmo quando ela pedir, eu dou um encaminhamento, tá bom? Tá certo. Eu só tô pedindo porque como a colega pediu, para ver se todos estão de acordo. Beleza? Então, vamos lá? Pode começar? Então, pode começar, Ariane. Por favor. Eu só não tô te ouvindo. É porque eu tô no celular e o áudio dele tá horrível, desculpa. Não, coloca pertinho da sua boca, vê onde é o alto-falante e você coloca pertinho. Tá bom, professora. O nosso trabalho é referente à infecção do trato urinário a infecção no trato urinário no ambiente hospitalar. Como foi dito pela senhora até na semana passada, a infecção do trato urinário ela vem decorrente a más técnicas de cuidados da sonda vesical e de demora, e também antigamente era por causa de trocas efetivas, que era feita a troca a cada 7 dias. E hoje, nas unidades de terapia intensiva, são onde os pacientes fazem o uso da sonda vesical e demora com mais frequência, devido a diversas necessidades, que é por controle de balanço hídrico, por uso de droga, então tem que fazer um controle de balanço hídrico. A infecção do trato urinário, ela é caracterizada pela invasão de micro-organismos em qualquer tecido via urinária e até mesmo dividida em 4 frequentes infecções hospitalares, que além dela tem outros tipos de infecções que acometem o paciente internado. Ela se manifesta frequentemente em UTI, porque é onde os pacientes fazem mais uso de sonda vesical de demora. E deixa eu ver aqui. Ela é indicada para paciente, na maioria das vezes, para avaliação de débito urinário, como eu já tinha falado, né? Paciente comatoso, sedado. A infecção ela é responsável de 35% a 45% das infecções hospitalares em pacientes adultos, com incidência de 3
mil. Aproximadamente 16 para 25% dos pacientes de um hospital serão submetidos a cateterismo, conforme necessidade. Pode ser sonda de alívio ou sonda de demora. A problemática deles continua a permanecer por causa da quantidade de tempo que o paciente fica com a sonda. Devido à má manipulação da enfermagem, que infelizmente a enfermagem é quem faz o cuidado da sonda e manipula, e muitas das vezes, devido à forma de manipular, acaba levando infecção para o paciente, sendo que também pode ser lesionada a uretra no momento da sonda, e aí acaba formando também... E, Mariane, nós não estamos ouvindo. Você vai ter que chegar um pouquinho mais perto. O crescimento bacteriano da sonda inicia-se após a instalação do catéter, numa proporção de 5%. Os pacientes ao final de 4 semanas, que no caso, se eles ficam até esse período com a sonda, a probabilidade deles é de 5% para 100% de estar adquirindo uma infecção do trato urinário. Durante o período de internação do paciente em terapia intensiva, são utilizados vários recursos de terapêuticas e procedimentos que podem ocasionar quebra do mecanismo de defesa do organismo, favorecendo infecções, sendo as infecções do trato urinário as mais frequentes. 35% do trato urinário, sendo 80%, são relacionados ao uso de catéter vesical de demora. Quer acrescentar mais alguma coisa, Elisângela, da história do catéter? Bom dia. Não, eu acho que você falou uma boa parte já. Então, literalmente, seria isso mesmo. Entendeu? Mas, se quiser, professora, eu continuo falando a minha parte. Pode ser, por favor. Depois pode passar para a Janete para poder dar continuidade no que for, depois da Elisângela, tá bom? Aí, no final, eu faço as considerações. Então, professora, como a Ariane falou... Antes da Elisângela falar, eu vou pedir para o pessoal fechar os áudios. Okay. Porque aí a gente consegue ouvir com mais nitidez. Tá bom. Posso falar, então? Pode. Então, a minha parte ficou com as principais complicações e infecções oportunistas no grupo. Né? Então, assim, a infecção, ela pode ser manifestada clinicamente de várias formas, né? Dependendo do sítio comprometido do aparelho urinário e a sua intensidade de manifestação. A incidência de infecção do trato urinário era pela bactéria Escherichia coli. Então, assim, ela caiu de 85% a 60%, porém, entraram outras bactérias no lugar, que foi Proteus, Klebsiella, Enterobacter e Pseudomonas. Essas bactérias, elas são associadas à higiene íntima e à não lavagem correta das mãos, né? Então, entra com infecções cruzadas, né? Então, esses pacientes que têm essas bactérias provavelmente são bactérias multiresistentes. A má manipulação, como a Ariane falou, a gente acaba, né, passando de um para o outro, né? Porque uma vez que esse paciente ele tem uma bactéria multiresistente, a enfermagem precisa tratar ele com os EPIs corretos, precisa fazer os procedimentos corretos, precisa ter toda aquela parte de identificação para a gente não acabar levando infecções para outros pacientes. Então, assim, de acordo aos fatores associados, varia-se totalmente os quadros, podendo ser assintomático até mesmo evoluir para septicemias graves. Né? Em algumas situações, observa-se a ITU grave como sintomatologia e não reflete em gravidade clínica, ou seja, no estado geral do paciente, e são associadas como complicadas, diagnosticada como cistite aguda
que são decorrentes, né, em crianças de até 2 anos, gestantes e idosos. Enquanto a pielonefrite, né, que é considerada uma grave, ela pode ocorrer sérias complicações, né, comprometer o estado geral do paciente. Então, fica visivelmente para a gente o estado dele. Então, das patologias clínicas associadas, a mais importante é o diabetes, né, tendo a maior incidência de infecção, que é de 20%, e o aumento de complicações com maior prevalência à pielonefrite, pois está relacionada à inadequada mobilização dos leucócitos à direção infectada, evoluindo para a isquemia secundária, ou até mesmo para a doença microvascular. Portanto, em pacientes que tratam diabetes, são de extrema importância, pois pode evoluir para abscesso renal ou perirrenal, mesmo em ausência de patologia do trato urinário, considerados graves. Nos idosos, a incidência também aumenta consideravelmente pela diminuição da imunidade e alterações malfuncionais do aparelho urinário. Por exemplo, sendo patologias obstrutivas, né, no sexo masculino, em mulheres por menor irrigação e trofismo dos territórios vaginal e uretral, ocorrendo mudanças funcionais no mecanismo vesículo-retral e etiologia desconhecida. Também temos as infecções por fungos, né, que ela é importante, sendo decorrente a 8% em infecções hospitalares. Decorre por maior presença determinada de patologia, tratamentos tais como imunossupressão, alimentação parenteral prolongada e com estadia longa de pacientes em unidade de internação em terapia intensiva. Eu também vi, professora, que aquela parte, né, que nem a senhora falou a ponta do catéter, né, da sonda, fica ali as bactérias, certo? Então na presença daquele biofilme, também ele fica, como fica em volta, né, do invólucro ali, dessa ponta, então ali fica muita presença de bactérias, correto? Correto. Mesmo porque, também a como você havia falado, você ou a Ariane, não me recordo, à medida que você faz a antisepsia do local e se você não faz adequadamente, você vai colocar bactéria para dentro, né? Com certeza. E a bolsa também, quando você vai fazer a instalação, né, vai fazer a sondagem, a bolsa tem que já estar conectada junto ao catéter, porque ali, se você deixar para conectar depois, você pode também levar a infecção. Uhum. E às vezes também, quando eles pedem a coleta também de exame de urina, tem pessoas que acham que tem que desconectar a bolsa coletora, né? Porém, a bolsa ela tem um dispositivo para a gente clampear e fazer a coleta. Mas antes disso também tem que fazer a higienização desse local, porque a gente vai introduzir, né? Umas com agulha para aspirar e a outra a gente só encaixa a ponta da seringa. Então, assim, fica associado a isso e, né, os riscos também que a gente sabe que tem as 6 metas internacionais e também os hospitais também têm os protocolos, né, para a gente estar sempre sendo orientado sobre EPI, sobre material, sobre higienização, antisepsia, asepsia. Então, eu acho muito importante essa parte para a gente não fazer a circulação da bactéria, né? Não tornar um risco muito sério. É que muitas pessoas, fato que eu já presenciei, hoje em dia são 2 fatos, na verdade, que eu quero citar. Que, por exemplo, na UTI, os colegas saem coletando com frasco, um cálice de 1 litro, por exemplo, e saem passando de leito em leito com aquele mesmo frasco e coletando a urina de todo mundo para poder desprezar. E, querendo ou não, o contato do bico da bolsa coletora da sonda vesical, ela só em contato, ela pode também estar sendo um meio de cultura, de estar encostando, de estar pegando uma bactéria, infecções cruzadas e levando de um paciente para outro. E outro fator também é em questão de clampear a bolsa quando for manipular o paciente no leito, porque
resíduo de xixi que fica ali na extensão, se você não clampear, ele pode ficar entrando e saindo da bexiga, e acaba também sendo uma forma de estar levando bactérias para o interior da bexiga do paciente. Uma coisa que vocês não falaram é uma coisa que a enfermagem às vezes esquece. Esquece que se o paciente ele está com uma sonda vesical de demora, por exemplo, mas mesmo assim é necessário que se faça a higiene genital do paciente. Sim, tá? sim. Então, a higiene da região genital, mesmo o paciente com sonda, ele tem que ser feita pelo menos 3 vezes por dia. Pelo menos. Por quê? O paciente, ele não está... A urina está saindo através da sonda, mas o paciente evacua. Isso. Né? E fora que é uma região que ela já é colonizada por micro-organismos. Então, se você não... É a mesma coisa, que nem a boca. É uma região colonizada. Tanto um quanto o outro, é necessário que se faça o quê? A higienização pelo menos 3 vezes ao dia. Então, isso é uma coisa importante, tá? Sim, e outra coisa, professora, que também a gente vê muito, abaixar muito o nível da cama e as pessoas esquecem de deixar ela encostando no chão. E isso também, vocês passam horas ali, aquela cama baixada, todo mundo vê, e a bolsa coletora está lá no chão. Chão que as meninas, não menosprezando o serviço de ninguém, mas, enfim, acaba sendo uma forma também de estar transferindo também infecção. E esse tipo de infecção também, a gente está falando agora nos cuidados pós-passagem de sonda vesical de demora. Mas também tem os protocolos hoje a seguir de quando passar a sonda, seguir direto as asepsias como que eu posso dizer? As etapas, para poder que no momento que você for fazer o procedimento, não está levando a infecção, nenhum tipo de bactéria junto com a sonda na hora que for passar. Quer fazer antisepsia, fazer a higiene. Isso, a antisepsia da região íntima do paciente, como tem que ser feita, com clorex aquoso, na forma que tem que fazer, utilizar todos os materiais necessários para poder também estar protegendo ele por mais que ele for ficar 2, 3 dias com essa sonda, ele está sendo invadido de alguma forma, né? Certo. Outra coisa também que eu acho importante é a coloração da urina, né? Porque muitas vezes o paciente ele tá lá no ambiente hospitalar e a equipe de enfermagem olha, né? É um paciente que tá com uma sondagem vesical, tudo bem. Só que assim, a gente tem que observar a coloração da urina também, né? Essa urina tem presença de pus, essa urina ela tem presença de sangue, né? Como que tá essa urina? Tá escura, tá amarela, tá alaranjado? Então, assim, é importante a gente também anotar, fazer o balanço hídrico, né, de ver o tanto de urina que foi drenada e ver como que tá o aspecto, né, assim, dessa urina, né, e também ver como que tá colocado essa sonda, né, se ela tá bem alocada, se ela tá na região... como é que fala aqui da mulher na coxa, certo? Você está falando, no caso, o nome não entendi, da professora. região suprapúbica. Suprapúbica, é isso mesmo. Eu estou aqui com a mão em cima, mas eu esqueci o nome. Esquecendo de falar do balonete. Então, basicamente, professora, a minha parte de falar somente é essa daí. Se a senhora quiser saber mais alguma coisa, então, assim, Eu posso acrescentar algumas coisas, professora? Quê? Eu vou estar acrescentando algumas outras coisas em relação ao tratamento. E o tratamento, ele é feito através de antibióticos. Sim. A finalidade dos antibióticos é eliminar as bactérias da urina, né, no caso da infecção, sendo absorvido no metabolismo e mecanismo de excreção renal. Os mais utilizados, se eu falar errado, a senhora me corrige, tá? É a sulfonamida. No caso, o mais comum utilizado é 160 miligramas, um comprimido de 12 em 12, ou habitual de 2 comprimidos de 12 em 12. Tem também a nitrofurantoína. Isso, macrodantina.
ela é um comprimido de 100 miligramas, que é a cada 6 horas. Tem a quinolonas, ácido ai, cada nome, 500 miligramas, no caso de 8 e 8 horas. Tem a cipro também, que é a ciprofloxacina, que é 250 miligramas. E o último antibiótico que eu encontrei aqui também da primeira geração é a cefalexina, que é 250 miligramas de 6 em 6 horas. Tem um antibiótico de segunda geração que é o cefaclor, 250 miligramas de 12 em 12. E no caso, os cuidados de enfermagem, discussão do tema principal, o principal é treinamento, trabalhar bem na educação continuada com a enfermagem, capacitar os técnicos e auxiliar nos cuidados, estimular e sempre estar lembrando eles em questão da lavagem das mãos, igual a senhora acabou de falar, que a higiene íntima, realizar de forma asséptica, verificar a saída também da sonda, que às vezes pode também estar clampeada e as pessoas não verificarem e a urina ficar ali parada por muito tempo, saindo e entrando, e também é um meio de cultura. Diagnósticos de enfermagem, eu vou estar falando aqui da nutrição desequilibrada, né, menor do que as necessidades corporais, relacionadas a fatores biológicos. Oi? Posso continuar? Pode sim. Só vocês falando, aí a professora vai falar que Meninas, só sejam mais breves, porque eu quero fazer umas considerações e tem os outros grupos, tá? Tá bom. Pode falar, Janete. Algum problema de saúde que a pessoa tem, né? Não estamos te ouvindo. Posso falar? Pode. Pode falar. A gente não está te ouvindo, Janete. Não, eu não sei se você está falando, Janete, mas eu não estou te ouvindo, pelo menos. Ô, Janete, para um pouquinho, porque não dá para ouvir nada que tu está falando. Então, eu não sei. Acha o microfone aí para você falar perto. Não tá ouvindo nada? Nada. É que eu estou acompanhando sem computador. Então, termina, Ariane. A gente também colocou. Vou ser breve, professora. Vou dar uma resumida aqui para poder não atrasar. Dor aguda também devido à infecção, né? Tem a risco da integridade da pele prejudicada, evidenciada pela alteração no tubor e pela umidade. E aqui, ações de enfermagem nesse grupo. O desempenho do enfermeiro como fator primordial na prevenção é a recuperação da infecção urinária durante o período de permanência do paciente internado, a relevância do índice de infecção hospitalar como principal infecção do trato urinário é a assistência de enfermagem na prevenção deste agravo, diante do cuidado altamente especializado e pelo complexo que o enfermeiro desenvolve. Também tem o SAI, né, que é a sistematização e organização do trabalho e, consequentemente, da equipe de enfermagem. A conclusão, nós concluímos que a infecção urinária nosocomial é responsável por cerca de 40% das infecções hospitalares, a maior gravidade das doenças apresentadas pelos pacientes, a idade mais avançada e a debilidade causada por doentes ou desnutrição. A colocação de catéter de drenagem, a manipulação urológica, a longa permanência na cama são fatores que contribuem para a ocorrência da infecção urinária do enfermo hospitalizado, considerando a variedade de micro-organismos infectantes no ambiente hospitalar e a variação em sua sensibilidade. O tratamento da infecção urinária baixa ou alta
em paciente hospitalizado deve fundamentar-se no isolamento da bactéria na urocultura e na sensibilidade demonstrada ao antibiograma. Os germes mais frequentes são os gram negativos, incluindo os enterobacters e os fermentadores. Quando pode evoluir para sepse, sendo essencial o rápido início da terapia antimicrobiana apropriada para o micro-organismo agressor. Pronto, professora, foi só. Obrigada, pessoal. Nada. Não, uma das coisas que eu já falei que vocês haviam esquecido, que era com relação à higiene íntima. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar, que muitas vezes os pacientes, não somente os pacientes da UTI, eles acabam adquirindo a infecção hospitalar aí do trato urinário, mas também aqueles pacientes, principalmente os pacientes urológicos, né? Aqueles pacientes que eles vêm do centro cirúrgico com a sonda e vai permanecer durante um grande tempo por conta da própria terapêutica, como, por exemplo, os pacientes que são prostatectomizados, que acabam fazendo também uso da irrigação contínua, né, com a sonda de 3 vias, então a manipulação é muito maior do que nas outras sondas. Esse paciente, às vezes, ele vai para casa e fica, às vezes, também mais de um mês com essa sonda. E um outro micro-organismo que se tornou frequente nos pacientes que são usuários de sonda vesical de demora foi o KPC, tá? O KPC, ele é uma Klebsiella multiresistente e que ele acabou sendo um grande colonizador aí das sondas, tá? Então, algumas coisas que eu tinha para falar para vocês, tá? Outra coisa... Oi? Então, a respeito dessas bactérias multiresistentes, um paciente, quando ele dá entrada no hospital, ele fica anexado no prontuário como usuário com bactéria resistente, certo? Eu tenho uma dúvida. Prontuário, sim. Eu tenho uma dúvida, né? Pode tudo bem, ele fez o tratamento correto, mas por quanto tempo que ele fica como um paciente com bactéria multiresistente? Seria tipo o resto da vida? E se ele der entrada no hospital e não for pela causa da bactéria de infecção? No caso do KPC que eu estou falando para você, tem vários estudos que falam que esse paciente acaba sendo colonizado o resto da vida pelo KPC. Principalmente quando é por conta de sonda. E aí ele vai ter que conviver com isso, né? Ele vai ter algumas reincidivas, vai precisar retornar muitas vezes ao hospital para fazer tratamento novamente. Mas, às vezes, a causa primária da internação daquele paciente não é, por exemplo, o KPC. É outra coisa. Entendeu? Mas aí vai ficar registrado realmente no prontuário dele que ele é portador lá dessa bactéria. Tá? Eu vi muito paciente com KPC que se tornou realmente colonizado na urologia, principalmente aqueles pacientes que eram cadeirantes. Sim, tem muito caso, sim. E aí eles acabam... com deficiente físico, né? Exatamente, que eles fazem, às vezes, ou eles fazem uso de cateterismo vesical intermitente, ou eles fazem uso de cateterismo vesical de demora. Normalmente é intermitente que eles usam. E aí eles acabam sendo colonizados. Por quê? E como que eles adquirem? Porque eles têm que manipular, imagine, a cada 3 horas, uma sonda, né? Então eles acabam, como a realização da sondagem deles não é como a nossa, que é estéril, é a técnica limpa, eles acabam, se eles não fizerem adequadamente, eles acabam adquirindo infecção. Tá? Então, são algumas observações, né, que a gente acaba fazendo, né, no hospital, principalmente quando você trabalha na urologia, tá? Porque o paciente urológico, ele vai, principalmente o paciente prostatectomizado ou paciente cadeirante, ele acaba vindo para você, né? O prostatectomizado, ele vai para casa com a sonda. E aí entra também a orientação da enfermagem. Porque se você não orienta, ele vai pegar aquele coletor e vai passando pelo chão.
Verdade. Verdade. Tá? Então, vamos para o próximo? Obrigada, professora. De nada, como eu já fiz as observações, acho que a gente já pode ir para o próximo. Quem gostaria de ser o próximo a apresentar? Oi, prof. Pode ser o nosso, da Sônia, da Helene, Larissa e as meninas. Tá, beleza. Bora lá. Só não vamos... Vamos falar sobre a infecção... Oi? Não entendi. Tá, eu vou falar sobre a infecção nasocomial de vias aéreas, né? Nasocomial na área hospitalar. A infecção do trato respiratório, ela é uma das mais frequentes, né? No caso especificamente do trato respiratório interno, são muitas vezes letais, principalmente em pacientes hospitalizados. Para iniciar o tratamento dessas infecções, é importante identificar qual é o agente causador da infecção e assim conhecer o padrão de sensibilidade desse agente, né, diante dos diversos tipos de antimicrobianos que é utilizado na prática médica. A infecção também, ela atinge qualquer faixa etária, pode atingir também crianças, idosos e pessoas imunodeprimidas. Ela é a segunda infecção mais frequente, com mortalidade entre 50% a 70%. Na maioria das vezes, a pneumonia hospitalar ela é relacionada pela ventilação mecânica. Eu vou falar também mais para frente. E, inclusive, a internação prolongada em UTI por causa dos tubos naso-orotraqueais, e o tratamento vai depender do resultado das culturas colhidas e também da punção sinusal direta. Tem outras infecções, como as infecções faríngeas, que ocorrem em meio hospitalar por bactérias, que é mais frequente em paciente imunodeprimido, que compromete e vai tornar essa doença como secundária, né, a infecção, e no caso, esse paciente vai ter a internação ainda mais prolongada, dificuldade do tratamento. O objetivo do trabalho é demonstrar sobre a incidência de infecção hospitalar do trato respiratório. Aí a fisiopatologia, essa infecção respiratória, ela vai tornar o indivíduo imunodeprimido, a chance de evoluir para um quadro de sepse pulmonar também é alta. A pneumonia é basicamente uma inflamação distal do pulmão. Ela é causada por micro-organismos e é caracterizada pelo acúmulo de neutrófilos em brônquios distais, alvéolos e interstício. Na pneumonia, os alvéolos eles ficam cheios de secreção purulenta e vai impedir a troca gasosa. Além da pneumonia ser uma infecção causada, né, cometida por vírus, e tem algumas específicos, né, de pneumonia nasocomial, tem a definida com um processo infeccioso, no caso por decorrer em ambiente hospitalar. Oi, Sonia. Oi. Que está dando microfonia na sua fala. Mas ela é causada por vírus, fungos ou bactérias também. É isso que acrescentei. Isso. Tá. Aí, 4 em 1,1% dos pacientes que são hospitalizados, eles vão desenvolver a pneumonia, né, associada à ventilação mecânica. Sendo a segunda causa de infecção, né, dos pacientes internados. Também tem a pneumonia, essa pneumonia associada à ventilação mecânica, ela acomete pacientes, né, no caso, entre 6% e 52%, porém, depende do tipo de UTI, da população estudada, né, se esse paciente, qual era o estado anterior desse paciente e qual é o tipo de critério usado no diagnóstico, né, nesse hospital. Tem a pneumonia por aspiração, que é aquela que ocorre na inalação de secreção orofaríngea. Então, o conteúdo gástrico ele vai para dentro dos pulmões e pode ocorrer devido à alteração de consciência do paciente, também na administração, né, do enfermeiro ali
na manipulação da sonda e uma dieta mal administrada. Pode desenvolver complicações, né, como abscesso pulmonar, empiema, pneumonia necrotizante, e também pode, essa pneumonia pode apresentar início rápido, também é uma patologia que pode piorar ou melhorar, vai depender do estado desse paciente mesmo. Tem a epidemiologia, só ver aqui, respiratória, né, causada pela doença, são 64% de pneumonias na comunidade, a OMS estima que 1 bilhão de indivíduos são infectados pelo vírus influenza. Dado coleta nesses pacientes com síndrome gripal. Em alguns artigos, estimou que 3 milhões de pacientes com infecção respiratória aguda sido tratados, né, em unidades de vigilância sentinela, que é um programa que amplia, né, e sistematiza a vigilância para melhorar o serviço e a condição do trabalho no meio hospitalar. E também descobriu que 54%, né, menores de 15 anos, sendo 1% tiveram amostras de secreção respiratória coletadas e os outros não. Eu só no caso, esse tipo de infecção respiratória, ela tem início maior devido à baixa temperatura, e também torna mais frequente. Deixa eu só fazer uma observação. Para nós, né, na infecção hospitalar, o que realmente tem validade é o quê? São aquelas as pneumonias que o paciente, por exemplo, a Sônia trabalha na geriatria. O que acontece? Tem paciente lá que entra por N motivos, né? E ele vem a desenvolver a pneumonia depois que ele está dentro do hospital, que é a pneumonia nosocomial. Não aqueles pacientes que eles já vêm com a pneumonia da comunidade, e sim aqueles pacientes que adquirem no hospital. Muitas vezes o que acontece, vamos supor, o paciente ele está dentro como é que se diz? Dentro da unidade hospitalar, ele está internado porque ele teve, por exemplo, um AVC ou um infarto, mas principalmente AVC. E aí, daqui a alguns dias, ele já está com um outro diagnóstico, que é o quê? Uma pneumonia. Nosocomial. Exatamente. Por quê? Porque um dos mecanismos, né, da pneumonia nosocomial, principalmente nos idosos, é o quê? A microaspiração de saliva contaminada. Porque a boca, ela é o quê? Colonizada, né? Uhum. E nós temos também os fatores que são intrínsecos ao paciente, que são o quê? Por exemplo, a idade. Não só o idoso, mas também a criança. Embora a criança, ela já acaba sendo, o diagnóstico dela já acaba internando por pneumonia, né? E corre o risco de broncoaspirar, né? Muitas vezes a dieta, ou estando com sonda nasoenteral, ou via oral mesmo, ele pode broncoaspirar. E naquele puxar o ar, o alimento entra para o pulmão, né? Isso ocorre muito com os idosos. E não necessariamente ele precisa estar de sonda para ele broncoaspirar, ainda tem essa. Sim, sim. Né? Mas muitas vezes o familiar quer que o paciente se alimente e força, ele não tem condições de deglutir, e aí ele respira e entra para o buraco errado, né? Trocando em miúdos é isso mesmo. Né? Ok. Tudo bem? Eu posso relatar uma experiência que eu mesma já vivi no hospital? Pode. É engraçado a Sônia ter falado isso. Há um tempo desse atrás, um paciente internado lá na UTI com a gente cismou que queria comer salmão. Até que, enfim, insistiu com o médico deixou, ele comeu, estava com tanta velocidade para comer que ele broncoaspirou salmão.
O fisioterapeuta foi aspirar ele, saía cada pedaços na extensão da sonda e a gente ficou horrorizado. Acabou também tendo uma pneumonia devido à broncoaspiração. Aconteceu, realmente acontece isso, que a usura, assim, aquela ansiedade, né, de comer o que está com vontade, pode acontecer isso. Verdade, fica muito tempo em jejum e quando libera a dieta para eles ficam tão vorazes que acaba acontecendo acidentalmente, até mesmo paciente consciente orientado. Verdade. Ok, tudo bem? Tudo bem. Prof, continuando, tem os sinais e sintomas, né, que vai apresentar calafrio, febre, no caso também variação de temperatura entre 39 graus e meio a quase 40 graus e meio, tosse produtiva com escarro purulento, dor torácica, pleúrica, agravada pela respiração ou tosse e dispneia. Vai ter dificuldade respiratória, taquipneia, aumentos da frequência respiratória, baixamento das asas do nariz, e uso dos músculos acessórios da respiração, fadiga, pulso forte e rápido. A transmissão, eu tentei resumir aqui, né, mas vamos ver. Por longa permanência em hospitais, também influencia na transmissão. Os profissionais também que prestam cuidado a esse paciente acaba se esquecendo, né, de tomar as medidas de higienização antes e após o contato com o paciente, não atentarem qual procedimento que é realizado com luva estéreo, né, e luva cirúrgica. Na hora de realizar a intubação, eles não se né, na contaminação do tubo e o uso prolongado de ventilação mecânica, onde acaba se esquecendo da importância da higiene oral, como a senhora falou, que é realizada pelo menos 3 vezes ao dia. Os fluidos do paciente também, ou pelos circuitos de tubo que esse paciente está fazendo uso, falta da avaliação contínua da sonda enteral, com a finalidade de evitar broncoaspiração. Também a falta de uso de líquidos na hora de usar o nebulizador e o modificador, os objetos hospitalares que não são esterilizados devidamente, né? A falta de higiene local também influencia, e até mesmo as visitas nesse paciente, porque pode trazer vírus e bactérias e causar essa infecção respiratória. Aí o diagnóstico é risco de infecção, déficit do autocuidado para banho, risco de integridade da pele prejudicada, mobilidade física também prejudicada, desobstrução ineficaz de vias aéreas, risco de aspiração, nutrição desequilibrada, menos que as necessidades corporais, né, ventilação espontânea prejudicada, entre outras diagnósticos. Alguns cuidados no caso, utilização de ser elevada entre 30 a 45 graus, que vai ocasionar melhora nessa oxigenação. Cuidados com o do ventilador, realização da troca, né? Sempre que a mesa apresentar sujidade ou mau funcionamento, tem que ter uma remoção periódica do condensado do circuito, evitando o retorno de secreção do tubo para o paciente. A realização também da higiene oral é importante e vai auxiliar na diminuição do crescimento, né, dessa doença mental, da litose e candidíase. Já estou finalizando. Também deve estar atento na monitorização do paciente, observando a taxa de oxigenação presente. Ele também deve estipular medidas de prevenção dessa pneumonia por ventilação mecânica, né, e até mesmo de infecção. E sempre o trabalho da fisioterapia, e no caso sempre a fisioterapia vai estar correlacionada com a prática de enfermagem, principalmente em setores de UTI. E a prevenção de outros treinamentos possível, saber
tanto na UTI, ou até mesmo diminuindo, né, o risco de sempre higienizar as mãos com esse paciente, deve realizar as culturas de vigilância, na verdade não deve realizar rotineiramente sempre, né, as culturas de vigilância, porque tem relação com os micro-organismos isolados da secreção traqueoide e fisiológico da pneumonia hospitalar. Os pacientes também intubados, os profissionais devem usar luvas estéreis, né, máscaras, com proteção e avental, contaminação da cânula antes da introdução, preferência para intubação orotraqueal, né, do que a oro, e uso da ventilação não invasiva, se possível. Caso não exista complicação, elevar para 30 a 45%, 30 a 45 graus a cadeira da cama para auxiliar a broncoaspiração. Aí finalizei. Vocês querem acrescentar algo, meninas? Eu acho assim, resumindo todo o nosso trabalho, o que é importante na contaminação nasocomial é a higiene, os EPIs, né? E fazer os procedimentos adequados. Porque muitas vezes a gente está correndo, não que não queira usar os EPIs, mas às vezes você esquece, eu não troquei a luva, passei para outro paciente. Não pode, né? A gente tem que, mesmo que atrase o outro paciente, tem que dar às 10 horas de medicação, vai dar às 11, sem problema. Tem que cuidar corretamente de cada um, porque assim a gente acaba levando bactérias para outros pacientes e assim contaminando mais ainda, causando as infecções. Finalizei. Certo? Mais alguém quer falar alguma coisa? Larissa, quer falar alguma coisa? Ela está com um problema de garganta. Eita! Não, a Larissa, depois que a gente voltar, a gente tem que benzer a Larissa, viu? Ela quebrou o braço. Se queimou e agora problema de garganta. E queimou então, tá. também? Isso eu não sabia. Pois é, ela contou ontem, tadinha. A Lala. Então, mas é isso, professora, nosso trabalho. Quer fazer alguma consideração? Eu fiz, foi aquela hora que eu falei a respeito da pneumonia nosocomial, que é a pneumonia que a gente adquire dentro do hospital, que aqui tem, no caso, para infecção hospitalar é a que nós temos que ter mais atenção, e principalmente, né, os pacientes, é muito comum, principalmente nos pacientes adultos, eles vão para UTI, por exemplo, para se recuperar, né, por causa de um quadro grave ou alguma complicação que ocorreu, por exemplo, devido a um AVE, e aí ele ganha um diagnóstico de pneumonia. Um dos principais fatores relacionados, né, à pneumonia nosocomial é o quê? É a relação que ela tem com a ventilação mecânica. Por quê? Muitas vezes, até isso vocês falaram, mas só falando novamente, muitas vezes o que acontece? O paciente, a gente cuida do paciente, higieniza o corpo do paciente e acaba se esquecendo de higienizar o quê? A boca do paciente. Só que o mecanismo, né, aí da pneumonia ligada à ventilação mecânica é o quê? Ele fica com a saburra lingual, né, que é aquela crosta amarelada que fica na língua, tá? Essa saburra lingual, ela acaba sendo colonizada pelos micro-organismos que estão lá na UTI, independente de qualquer coisa, né? E aí, o que acaba acontecendo? A gente não higieniza adequadamente a boca desse paciente, ele acaba tendo microaspirações dessa saliva, e essas microaspirações da saliva vão levar à proliferação desses micro-organismos aonde?
dentro do trato respiratório, mais especificamente no pulmão do paciente. Então, o paciente que outrora ele foi internado com um diagnóstico inicial de, por exemplo, AVE, ele acaba tendo que ser tratado também por uma pneumonia relacionada à ventilação mecânica, né? Okay. Então, isso é importante. A pneumonia relacionada à ventilação mecânica, ela é frequente no nosso meio. Lembrando que a UTI, por si própria, já é um meio super contaminado, né? Por mais que a gente tenha... gente, eu não estou chamando a atenção de ninguém, não, mas eu só vou fazer uma observação. Sim. Por mais que a gente fale, porque a enfermagem não higienizou a mão, não sei o quê, a gente tem que lembrar de uma coisa. A enfermagem lava, sim, muito as mãos. Só que nós temos faz as coisas direito. Só que a gente tem os fatores que são intrínsecos ao paciente, né? Uhum. Que é o quê? A idade, a subnutrição, a própria doença. Então, isso acaba expondo mais o paciente. Lembre-se que na equipe não somos apenas nós que manipulamos o paciente. Tem outros profissionais que manipulam também, né? A fisioterapia, o médico. Não é falando mal de médico, mas vocês já viram quantas vezes que o médico lava a mão e quantas vezes a gente lava? E você já viu o médico usando luva? O médico chega lá com a mão, sabe? Eu não vejo ele higienizar antes de entrar no quarto e vai com a mão, pega no paciente, sabe? E toca. Então, e nós é que somos incompetentes. Olha. Então, a gente também tem que lembrar que tem os outros profissionais, não somente nós. Obviamente que a gente também pode ter culpa, até pode, mas sim, normalmente, se vocês forem pensar, a maioria das infecções, na verdade, não é a enfermagem que leva, não. No caso da infecção relacionada aí à pneumonia, muitas vezes a gente acaba negligenciando, sim, a higiene oral, tá? Mas a gente tem que lembrar que os outros profissionais também manipulam o nosso paciente, tá? Não sei se eu já contei essa história para vocês. Aqui no Hospital São Paulo nós tínhamos um médico que ele fazia cirurgia cardíaca em crianças. Até vocês podem pesquisar na internet. O nome dele é Miguel Maluf. Eu ainda acredito que ele já era meio velhinho. Não era velhinho, mas ele já era... Há 20 anos atrás ele já devia ter uns quase 60 anos. Eu não sei se ainda ele clinica, né? Ele foi convidado a se retirar do Hospital São Paulo. Sabem por quê? Porque 100% das cirurgias cardíacas dele infectava. Ele não fazia só cirurgia em criança, ele fazia em adulto também. 100% das cirurgias dele infectava. Aí, alguém teve a ideia, né? A comissão de infecção hospitalar teve a ideia. Então, vamos ver a mão dele. Da onde é que vinha a infecção? Era da mão dele. Tá? Não higienizava. Ele não higienizava. Os outros médicos também faziam cirurgias cardíacas e os pacientes dele não infectavam. Mas o do Miguel Maluf infectava todas, sem exceção. Aí ele foi convidado a se retirar do hospital. Nossa. Então, a gente, muitas vezes, a gente esquece que medidas básicas, né, de higiene, como a higienização das mãos, a higienização da cavidade oral, ela previne essas infecções, né? A higiene íntima, no caso das infecções relacionadas ao trato urinário, né? Então, tudo isso a gente acaba esquecendo. Uma outra coisa, por exemplo, da infecção hematogênica, eu acho que não veio ninguém aí do grupo para apresentar, que era o grupo da Sônia. Se veio, eu não estou vendo. Das infecções hematogênicas é o quê? Muitas vezes antigamente a gente não protegia os catéteres para dar banho no paciente. Hoje em dia é obrigatório pegar e proteger com plástico os catéteres. E isso a água do banho é contaminada e a gente acabava levando, né, bactérias para o paciente.
né? Antigamente, quando eu entrei na enfermagem, quando eu era aluna, a gente falava, tira o curativo, no caso de um catéter venoso central, um catéter de diálise, tira o curativo e lava bem com água e sabão. A gente falava isso. Aí veio o CDC, né, que é o órgão mundial que fala a respeito das infecções e doenças, né? Eles fizeram um estudo em 2002, que saiu esse estudo, e eles verificaram, por exemplo, que a água do banho ela é extremamente contaminada. Então, todos os catéteres eles têm que ser o quê? Eles têm que ser protegidos ao banho, por exemplo. Tá? Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Os outros dois grupos não estão aí. Vanessa, ontem você postou sobre provas, sobre os dados. Sim. Eu acho que as pessoas pensaram que não haveria aula hoje. Não, mas eu coloquei a data, Sônia. Eu sei, mas como nós teríamos aula hoje, depois das informações ontem, deu a entender que não haveria aula hoje. Algumas pessoas podem ter pensado isso, por isso não compareceram. Não sei, né? Eu, inclusive, para o grupo da Letícia, eu ainda falei assim, avise, como elas não vieram na semana passada, falei, avise as colegas que amanhã haverá apresentação. Aí a Letícia disse que ia avisar. E a senhora falou na aula passada, né, professora, que ia terminar e hoje seria apresentação de trabalho. Sim. Isso. Foi falado. Posso fazer uma pergunta sobre o meu trabalho? Que eu procurei artigos, eu não encontrei muita coisa falando, ainda fiquei com dúvida. Pode, claro. É tuberculose em relação a trato urinário. Fala-se muito pouco a respeito e eu ainda fiquei com dúvida de como que, se é a mesma bactéria que é pulmonar, de vísceras, ou se tem alguma diferença. Nenhuma. É a mesma bactéria. Só para quem não sabe, né? A tuberculose está dando microfonia, gente. Espera aí que eu vou... Para quem não sabe, a tuberculose, a forma mais conhecida da tuberculose é o quê? A tuberculose pulmonar. No entanto, a bactéria da tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculosis, ele pode vir a acometer outros órgãos. Entre os órgãos que pode acometer, ele pode acometer inclusive a bexiga do paciente, o trato urinário. Pode acometer também o rim. Como que isso ocorre? Normalmente a pessoa ela tem a infecção primária lá no pulmão. Essa infecção, ela às vezes fica latente, né? Aí o que acontece? Essa bactéria ela cai na corrente sanguínea e por via hematogênica ela vai para outro local, tá? É dessa forma que procede. Tanto que, por exemplo, lembra que eu até falei para vocês, discorram 20 linhas a respeito do HIV e da tuberculose, que é a infecção oportunista mais comum no HIV. Por exemplo, no paciente com HIV, é muito comum paciente, principalmente que já estão nas categorias B3 ou na categoria C, desenvolverem, por exemplo, neurotuberculose, tuberculose meningea, tá? A tuberculose, eu já vi alguns casos, viu, Ariane, de tuberculose em bexiga, sabe aonde? Na urologia. Tá? E tuberculose renal. Geralmente isso ocorre quando o paciente está muito imunodeprimido, tá? A tuberculose, ela é a mesma bactéria, né? O Mycobacterium tuberculosis, que cai na corrente sanguínea, né? E via hematogênica ele vai levar a infecção para outro local, tá? Sim. No caso, seria visceral também, né? Um tipo de TB visceral, no caso. Tem, visceral, que são por exemplo, você pode ter na bexiga, você pode ter no intestino, por exemplo, você pode ter tuberculose renal, tá? Até tuberculose óssea você pode ter. Uhum.
Entendi. Não, mas Professora, pareceu também uma dúvida. Obrigada. Eu até Imagina. A tuberculose, ela é uma doença Então, professora, muito, como é que se diz? Ela é eclética, ela vai para qualquer lugar. Pode falar, Dai. eu fiquei até com uma dúvida, porque o Ministério da Saúde já tem uma portaria, né, sobre a infecção no trato respiratório, só que está falando aqui que a infecção ela pode ser adquirida após a admissão do paciente na unidade hospitalar, que se manifesta durante a internação ou após a alta. Eu vi aqui, pesquisando, que a manifestação ela pode apresentar a partir de 72 horas após a admissão. Ou após a alta. Ou após a alta. Ah, tá. Essa era a minha dúvida. Então, eu falei, acho que foi na primeira aula sobre infecção hospitalar, foi na primeira ou foi na segunda? A infecção hospitalar, né? A infecção, na verdade, a gente nem fala mais infecção hospitalar, e sim infecção relacionada à assistência à saúde, tá? Ela pode ocorrer. Por que relacionada à assistência à saúde? Porque ela pode ocorrer depois da alta do paciente, tá? Por exemplo, vamos supor. Oi? Deixa eu dar um exemplo. Parece que é todas as infecções, né? Que Sim. Vou dar um exemplo para vocês. Um paciente fez e guarda esse exemplo na cabeça de vocês. Um paciente ele fez uma cirurgia. Uma cirurgia que não é contaminada. Uma abdominoplastia, por exemplo. Uma abdominoplastia ela tem tudo para dar certo, concorda? Uma cirurgia plástica no abdômen, certo? Só que esse paciente ele fica dentro do hospital, sei lá, X dias, sei lá, 1, 2 dias, e ele vai para o domicílio dele. Se ele passou a apresentar essa infecção em até 30 dias após a alta, ainda assim é uma infecção relacionada à assistência à saúde. Certo. Se for, por exemplo, lá na ortopedia, onde o pessoal coloca prótese, coloca endoprótese no osso, a gente considera infecção relacionada à assistência à saúde até 1 ano depois da colocação da prótese. Nossa, mas 1 ano não é muito? Mas como você colocou um corpo estranho, não é muito, Sônia, sabe por quê? Você colocou um corpo estranho dentro do teu corpo. Ah, tá. Entendeu? Porque eu acreditava 1 mês, no máximo 2 meses, mas 1 ano... 1 mês seria para os outros tipos de infecção. Mas, por exemplo, um indivíduo que colocou, sei lá, um pino na perna, por exemplo. Aí você pode contar como 1 ano. Por exemplo, ou aqueles idosos que fazem colocação de quadril lá. Até 1 ano depois. Porque você manipula demais esse paciente. Sim. Né? Ele é um paciente que precisa de profilaxia, precisa de antibiótico profilaxia durante a cirurgia, acaba indo para casa com um antibiótico. Por quê? Porque é uma cirurgia que ela é bem complicada. Certo. Né? Tá. Mas é só em caso de cirurgia? Como assim? Essa infecção de 1 ano que ela quer dizer. Essa infecção de 1 ano, Dai? Você tinha falado isso, mas é só em cirurgia, tipo, esse prazo aí muito prolongado para aparecer a infecção? No caso, por exemplo, a de 1 ano que eu tô falando é numa colocação de uma prótese. Mas normalmente no máximo 30 dias, então. No máximo 30 dias. No máximo 30 dias. Entendi. É que normalmente o que a gente mais vê frequente é o paciente ele já ter a infecção
Quando? Logo umas 72 horas depois, não é assim que a gente vê? Isso. Normalmente é mais rápido. Mas, por exemplo, quando você está colocando algum corpo estranho dentro do seu corpo, por exemplo, uma prótese de fêmur, quadril, pela manipulação, você pode ter esse prazo maior. E lembre-se que, por exemplo, o paciente que ele coloca a prótese de quadril é quem? É criança? Não, né? Não, é idoso. É idoso. É. Ainda tem essa. Piorou, né? Piorou, é o que eu falo. Muitas vezes na infecção a gente não pode só pensar nos fatores exógenos, a gente tem que pensar nos fatores que são próprios do paciente, né? Que é a idade, as comorbidades, né? Uhum. Isso. Porque aí que é o que da questão. Tem como você mudar os fatores que são próprios do paciente? Não. Não, fica complicado. Fica complicado. Você pode sim colaborar para não ter os fatores exógenos, que seriam o quê? Os micro-organismos externos, a higienização das mãos, a higiene íntima, a higiene oral. Isso, a realização de um curativo no sítio de inserção do catéter venoso central, isso tudo você pode prevenir, porque são fatores modificáveis. Agora, os fatores que não são modificáveis, a gente não tem como prevenir. É a mesma coisa, que quem ia falar de infecção operatória não está aí. Mas, por exemplo, tem cirurgias que elas são o quê? Que elas, principalmente quando você fala de cirurgias que são cirurgias do trato gastrointestinal, você tem cirurgias que são o quê? Potencialmente contaminadas e contaminadas. Às vezes um paciente ele vai fazer uma colicistectomia. Você sabe o que é colicistectomia, Dai? Dai? Dai, sabe? A Dai caiu. Retirar a vesícula. Colo de útero? Não. Ah, tá. Tirar a vesícula biliar. O que acontece? Muitas vezes as pessoas elas acabam formando pedra na vesícula biliar e por conta disso precisa retirar. E aí, quando ele vai retirar essa vesícula, o que acontece? Muitas vezes essas pedras elas acabam obstruindo os canais, né? O ducto colédoco. E aí o que acontece? Ele é uma cirurgia que já está o quê? Contaminada. Outra cirurgia que é contaminada, por exemplo, o cara que está com apendicite supurada, é uma cirurgia. Você fala assim, mas apendicite é uma cirurgia que deixa um cortinho pequenininho. Ok. Só que quando ela está supurada, ou seja, o apêndice, ele já, falando a grosso modo, já estourou, o que acontece? Esse paciente já tem uma infecção ali. Já. Então, ele é um paciente, inclusive, que pode ficar o quê? Séptico. Uhum. Inclusive morrer. Tá? Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração. A colostomia também, né? A colostomia em si, ela é uma potencialmente contaminada, Sônia, ela não chega a ser contaminada. Por quê? Antes da gente fazer, é lógico, se vamos supor, o cara tomou um tiro e precisou fazer uma colostomia por conta do tiro, é contaminada. Mas quando o paciente ele vai fazer uma cirurgia para colocar uma colostomia por causa de um câncer, tá, a gente prepara o cólon antes, né? A gente faz aquele preparo com os enteroclismas, tal, para deixar o colo totalmente limpo. Nunca tá. consegue deixar totalmente, né? Claro. Uhum. Mas a gente tenta. Então, meninas, hoje eu vou colocar no AVA a nota que é referente à apresentação e o trabalho escrito, tá? Eu estava esperando vocês apresentarem, as outras notas todas eu já coloquei lá. Só para lembrar, a prova não vai começar sexta-feira que vem, ela começa na quarta, tá? Tá. Por isso que eu vou colocar esse aviso de novo lá, para não se perder. Mas eu já até coloquei em todos os grupos que eu dou aula,
Eu já fui colocando as orientações e vou colocar também no AVA. A prova vai ficar disponível no último encontro, no encontro 16. O que vocês deverão estudar para a prova? Vai estudar do encontro 9 até o 16. Tem 2 matérias que estão repetidas. Eu vou colocar uma perguntinha lá, tá? Tá. Que é fácil. Você e o Jefferson vão começar na quarta. Isso, porque a matéria dele é de quinta e a minha é de sexta. Uhum. Você não colocou no AVA o que você deu hoje, né? Porque eu imprimi Já tudo. tá lá. Tá no encontro 15. No 15? No 15 ou no 16? Eu não me recordo. Então eu vou pegar lá, porque eu imprimi tudo. Eu trabalhei no dia 9 e aproveitei para imprimir tudo. E eu não vi o que você deu hoje. Eu peguei aqui o 16, não estava continuado, não. Não, eu coloquei lá. Verifica, mas eu vou até olhar também, mas eu já tinha colocado lá. Tá. Porque eu imprimi o 16, foi a aula anterior. Não, a aula anterior eu continuei hoje, Sônia. A aula anterior. Eu sei, mas ele saiu como aula 16. Ah, Não tá. tem, não tem pré-aula, aula e pós-aula? Sim, Então, sim, que a foi 2 aula manuais que eu 16, coloquei. isso, então. A da aula anterior está no 4:16. Isso mesmo. Tá. Então Então, a tá de certo. hoje, mas a de hoje eu não achei. Então, a de hoje tá na anterior. Tá, vou ver lá na 15, então. Tá na anterior, porque é continuação. Eu não consegui dar tudo na semana passada. Tá. Eu vou Tá ver o que bom? eu imprimi. Tá ok. Mas eu consegui Meninas, imprimir. se ninguém tiver mais dúvidas, eu dou por encerrada a nossa aula hoje. Para mim, tudo bem. Tudo bem? Hello? É só eu e a Sônia que interagimos? Tudo bem. Então tá Tudo bom. bem. Obrigada, Dai. Tudo Então, ok. Eu também já estou saindo para trabalhar. obrigada, Liane. Então, Te Beijo, bom agradeço. trabalho. bom Obrigada. trabalho, bom final de semana a todas. Obrigada. Essas são as Obrigada orientações por você aqui do também. grupo. Eu vou colocar no AVA também, tá? Ok. Então tá, beijo. Beijo, fica com Deus e feliz aniversário de novo. Obrigado! Obrigada. Beijo, tchau. Beijo, tchau.